Vocês estão no canal Deison Literatura, inscrevam-se aqui abaixo no canal. Me perguntaram, Deison, você parece ser uma pessoa apaixonada pela filosofia. Esse é o tema de hoje, filosofia na vida dos dias de hoje. Bom, a filosofia, na verdade, hoje ela está em todos os lugares, ela está em tudo que você vê na comunidade, na sociedade. Só que hoje ela é como se fosse uma idosa senhora colocada na gaveta, no armário, guardada num asilo, mal usada, considerada caduca, louca, logo pouco usada. Mas a palavra paixão, quando me foi perguntado, parece que você é apaixonado pela filosofia, essa palavra vem do despertar. Porque quando você se apaixona por alguém, ou por uma ideia, por alguma coisa, aquilo chamou a sua atenção. Logo você foi até aquela situação, aquela pessoa, aquele local, e você se apaixonou pelo projeto, você se apaixonou pela ideologia, você se apaixonou pela pessoa, então você começou a investigar mais sobre aquilo. E quando o tempo vai passando, ou você vai desistir dessa paixão porque não é o que você esperava, ou essa paixão vai se tornar amor. Logo, hoje não é mais paixão, ela pode ser considerada amor. Amor ao quê? Amor ao conhecimento. Porque a filosofia, na verdade, quem tem essa ideologia de vida, né, ela tem então a ideologia de buscar a investigação no conhecimento, né? Você vê que a própria igreja, né, as religiões, elas estão inseridas dentro do mundo filosófico, né? Não se pode falar hoje de religião se você não buscar ler sobre Agostinho, ler Tomás de Aquino. Você tem que pegar profundamente essas leituras de Agostinho, Tomás de Aquino. Você tem que ler muito sobre eles para você entender a história da religião na humanidade. Então, a filosofia, ela é um tipo de investigação sobre as coisas que existem na Terra. Não uma ciência, mas ela vem trazer um leque aberto para outras possibilidades junto com o que já existe. O que existe hoje? Em todos os campos existe uma verdade. Essa verdade é colocada através da tradição. A tradição explica que a história foi assim. Essa história que assim foi, ela é ditada para outras gerações. Gerações vão, gerações vêm, a história permanece. Essa história, seja em qualquer esfera que for, até mesmo na política, as pessoas vão ler, vão saber e vão acreditar naquela verdade. Mas na senhora idosa, guardada, chamada de louca, que é a filosofia, ela pega essas verdades e elas abrem o caixão e vão no mais profundo daqueles acontecimentos para dividir, como foi o caso do filósofo Nietzsche, que tinha um livro que fala sobre o martelo, o filósofo do martelo, que dividia, que quebrava ao meio todas as verdades pré-estabelecidas. Então, a filosofia vai lá no porão e traz à tona aquelas verdades que diz ser verdade e coloca duas pontas, uma dessa verdade e outra do questionamento. O questionamento da investigação. Você tem que ler, por exemplo, livros sobre Marx, sobre Freud e sobre Nietzsche, que são os homens da inquietação, os filósofos da inquietação, da investigação, que não aceitavam nenhum tipo de regra pré-estabelecida. Ainda que a tradição, ainda que a verdade oficial fosse aquela, logo eles faziam com que aquela verdade fosse investigada. Isto é, eles não acreditavam em nada sem concreta razão, sem concreta investigação nos dias atuais ou nos dias deles, né? Então, hoje, todas as verdades sobre a fé, ela não é duvidada pela filosofia, ela é questionada apenas. Duvidar é diferente de questionar. Duvidar é quando você é ateu, não acredita. Questionar é você querer detalhes dessas verdades. E esses detalhes dessas verdades também vem junto dela um teor de fazer a outra pessoa da outra ponta pensar. Pensar no quê? Pensar que se realmente nessa investigação aquela verdade ela é realmente
o fato que aconteceu, ou se não é mero dogma humano ou uma invenção para poder, socializar ou organizar ou doutrinar ou adestrar a sociedade. Porque tudo precisa ser adestrado, tudo precisa de uma disciplina. Desde os dias da Grécia Antiga, tudo precisa de uma disciplina. Então, o povo era disciplinado por uma lei, por uma verdade. Essa verdade vinha para ensinar as pessoas que elas precisavam seguir um ritmo, uma lei, uma ordem, e essa ordem de progresso, ela tinha que ficar permanente em vários locais. Mas se você puxar na história, por exemplo, a Bielorrússia, a Bósnia, a Croácia, hoje a Croácia, Você lê a história desses países, por exemplo, dentro da política, quando eles tentaram, por exemplo, a nível de exemplo, colocar ali um teste da democracia, nem tudo que eles pensavam ser democracia era. Porque tinha democracia que eles diziam ser democracia, que era ditadura. Então, as pessoas que se opunham àquela democracia eram perseguidas logo, então não era mais democracia. Porque elas investigavam essa suposta democracia naquele local, percebendo que não era, eram perseguidas e até mortas. Umas fugiram para outros países, se refugiaram na Europa no século XVIII, século XIX, a própria Revolução Francesa. Então, se a gente entrar em detalhes dentro da política, dentro da religião, dentro da história dos folclores, das tradições culturais regionais, tradições culturais nacionais, tradições culturais internacionais, como na China, como no Japão, a gente vai perceber que as verdades são todas elas colocadas de uma maneira que não aceita nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de contrariedade. Se eu não posso discutir, se eu não posso falar, se eu não posso me opor, logo essa verdade não me pertence, porque eu, a filosofia, vou desafiá-lo. Se a filosofia desafia e ela não tem uma resposta recíproca daquilo que ela está fazendo, então logo ela sai dali, porque ela percebe que aquilo dali é um tipo de fanatismo. Fanatismo esse de qualquer ordem para uma inclinação de vamos dizer assim, autototalitarismo. Não existe outra verdade senão aquela que elas querem que seja. Então, se a gente vai lá para debater, se a gente vai lá para investigar, para provocar o pensamento e somos arrebatados para longe, então deixa só na loucura que é. Logo, os sistemas que são loucos são aqueles que não aceitam o debate. Então a filosofia para os loucos é considerada loucura, porque loucura para eles é aquilo que faz eles pensar. Já quando a gente fala de religião, para finalizar o vídeo, fala de religião, a gente fala de fé. Quando eu pessoalmente falo de fé, estou com algum problema, estou com alguma situação que minha mão foge à força de resolver, eu sei como resolver junto à fé no altar do Deus vivo, que é o Criador dos céus e terras, no meu conceito, tá? No meu conceito. Esse canal aqui, ele é canal de pensamento, é um canal aberto para a linha de pensamento e provocação do pensamento. Mas eu digo por mim, quando eu estou com um problema, eu vou ao altar do Deus vivo, Criador de toda a existência, e lá eu deposito a minha fé para que então eu tenha resultado. Mas nem toda a verdade dita é verdade, porque toda verdade só pode se tornar verdade quando há uma resposta, quando há algo concreto, seja concreto aqui no mundo real, ou seja resultado concreto de um mundo surreal, que é o mundo da fé. Quando você deposita uma fé naquilo que você crê e você tem resultado, logo a verdade é que esse Deus de fato existe, ou a sua fé de fato funciona. Então, você no mundo tanto espiritual quanto no mundo social tem que ser equilibrado, mas a filosofia não pode estar longe disso tudo. Então, a resposta é: eu não sou apaixonado pela filosofia, já fui. Hoje eu vivo filosofia, eu amo a filosofia, porque ela simplesmente faz dividir tudo que você vier me falar como verdade pré-estabelecida, seja na educação, na política, qualquer esfera que for. Porque se tiver coragem de perguntar, a filosofia terá a coragem de lhe desafiar a você dividir o seu pensamento, cocheando em dois, para você então escolher uma verdade sem inclinação ao fanatismo. Tá certo?
fica essa resenha com Deison Monteiro. Também siga o nosso Facebook Deison Monteiro, tá certo? E aqui embaixo, toca nessa foto, você vai continuar vendo os outros vídeos nossos que falam sobre resenhas literárias, política, fala sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre filosofia, enfim, sobre tudo, tá certo? Forte abraço, até a próxima, galera!